programa de hoje você vai saber mais sobre os riscos da reforma administrativa e vai ouvir especialistas sobre a volta às aulas presenciais. Confira. A APUESP, juntamente com outras entidades, tem se posicionado de forma firme contra a reforma administrativa proposta pela PEC 32, que tramita no Congresso. Em debate realizado no dia 17 de julho pela CNTE, o diretor técnico do DIEESE detalhou os riscos que a PEC traz para os servidores públicos. Bem, no mundo dos servidores tem várias mudanças. A primeira delas é acabar com o conceito de função pública. O Estado deixa de ter a ideia de função pública, altera-se a palavra, inclusive no artigo 37, e aí passa a se ter dentro do Estado a ideia de vínculo. A ideia de vínculo empregatício é uma ideia que vem da iniciativa privada e tem um claro objetivo, trazer para dentro do Estado a rotatividade que a gente assiste hoje na iniciativa privada. Para trazer essa rotatividade, eles propõem na PEC 3 tipos de vínculos empregatícios no Estado, todos sem estabilidade e todos bastante precários. O primeiro dele é trazer o contrato por prazo determinado, ou seja, o trabalhador público passaria a ser contratado por processo de seleção simplificada e ficaria por um determinado período de tempo. Depois desse período, o seu contrato simplesmente está extinto. Segundo vínculo, eles propõem que você não acabe que você acabe, de certo modo, com o que a gente tem hoje, do estágio probatório, que é um dos processos do concurso público, por uma ideia de contrato de experiência. O que é o contrato de experiência? Bem, o contrato de experiência no setor privado nada mais é do que você ser contratado, e você pode ser contratado, vários podem ser contratados, e lá no final desse contrato pode-se ou não ser efetivado. Você pode contratar 100 e efetivar 10. Bem, esta é uma outra forma de trazer a rotatividade. Então, eu trago contratos de experiência para dentro do Estado e esses contratos de experiência vão dar a chamada flexibilidade para eu poder mandar embora quem eu quiser, ao momento que eu quiser. Aí entra no terceiro cargo de rotatividade, que é a ampliação dos cargos de comissionamento e da abrangência dos cargos de comissionamento. Ou seja, o que são os cargos de comissionamento? Normalmente os cargos de chefia e assessoria, chamados DA, DAS, que estão dentro do Estado. Esses cargos passariam a ter abrangência maior, eles poderiam simplesmente ocupar boa parte do conjunto de chefias dentro do Estado brasileiro. Hoje, como é que funciona isso? Os cargos de DA, DAS, os cargos de comissionamento, na sua grande maioria, são de provimento específico, ou seja, para você assumir esse cargo, você tem que fazer parte de uma carreira pública. A proposta que está na PEC amplia para que o governo, então, de plantão, possa trazer pessoas de onde ele quiser e encaixar o Estado e colocar o Estado ao seu serviço. E aí, entramos nos 2 últimos vínculos que eles propõem para os novos servidores. O vínculo por prazo indeterminado, que acaba com a estabilidade do servidor público, e sobra, então, os chamados cargos de carreira de Estado, que, para a cabeça deles, carreira de Estado é só aqueles cargos, aquelas funções que só existem no Estado. A estabilidade serviria e será garantido só para esse conjunto de servidores. Vamos lembrar, esse conjunto de servidores não chega a 10% do Estado brasileiro. A professora Bebel, presidenta da APUESP, tem convocado para debates na Assembleia Legislativa e mobilizado o funcionalismo público e toda a população contra a PEC 32. Que tem a ver com o nosso emprego, o nosso trabalho, mas, sobretudo, a nossa relação com a sociedade. Ela não é, como eu disse, uma questão corporativa, ela é ampla, ela é geral, ela é direito social, humano, sobretudo. Então, eu quero já deixar, eu tenho muito da APUESP aqui nessa reunião, e pedir que, por favor, cada um e cada uma de vocês organize as audiências públicas locais e chamem seus deputados federais para participar das lives. E vamos fazer depois uma live estadual com a presença dos federais, todos, porque aí nós vamos impulsionar, né? Quando chegar em Brasília, aí nós vamos chegar com força. Entidades nacionais dos servidores públicos lançaram uma campanha unificada para esclarecer a população e para defender o Estado brasileiro. Confira um trecho.
Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. O debate sobre a volta às aulas presenciais não pode ser esgotado e nem reduzido a afirmações genéricas como seguiremos todos os protocolos de segurança. O que pauta essa discussão não são opiniões ou achismos, são dados levantados por pesquisadores sérios que fazem um alerta. Infelizmente, a gente está num patamar pior em 2021 que em 2020, em termos de infecções, em termos de mortes. E a gente pensa que as sequelas a longo prazo de crianças infectadas com o vírus, a gente não sabe quais são. Então, não é um experimento que a gente precisa fazer com crianças vulneráveis. A gente precisa cuidar dessas crianças e pensar em uma estratégia que pensa nos problemas específicos no curto prazo e no médio prazo dessas crianças. Então, parte disso envolve que a gente tem que pactuar que ensino remoto é importante, porque a gente está em um momento elevadíssimo de risco. E se a escola não tem nem banheiro para abrir para o ensino presencial, então a gente vai ter que discutir até que os banheiros estejam adequados. Imagina, se essa escola não tem banheiros, a chance dessa escola ter uma estratégia articulada com a UBS mais próxima para a testagem também são mais difíceis. A chance dessa escola ter uma estratégia articulada para todos os outros indicadores que a gente está falando de ventilação, medindo CO2 nas salas de aula, provavelmente também essa escola não tem uma capacidade de estar fazendo esse tipo de mudança na infraestrutura do prédio, das capacidades das salas de aula. Então, tudo isso a gente tem que pensar. O difícil que é para essa escola e que a gente vai precisar de muito apoio para fazer isso. Enquanto isso não quer dizer que o ensino deve ser negado como direito a essas crianças, sino que deve ser oferecido o ensino remoto. E o Estado investiu em melhorar o ensino remoto. Existe essa ferramenta melhor hoje do que foi em 2020 e a gente tem que insistir, então, por que não, neste momento, nesse tipo de ambiente, priorizar ensino remoto até atender essas deficiências. Trabalhei em vários estudos, né, junto com a Rede Escola Pública e Universidade, e a gente chega a uma conclusão, né, nesses estudos e nesses escritos, né, ao longo de mais de um ano, que a gente não sabe nada sobre a situação concreta, né, das escolas da rede, né. A gente sabe o que a Secretaria da Educação de São Paulo divulga, que é sempre alguma coisa muito próxima àquilo que fortalece as suas próprias decisões, seus próprios discursos, né? Então, né, desde a divulgação de dados deliberadamente distorcidos, epidemiológicos, como nós divulgamos, né, num estudo que fizemos, né, para criar a impressão de que as escolas são seguras, né, de que elas são ambientes incondicionalmente seguros, né, 33 vezes menos provável contrair Covid-19 na escola. Isso é absolutamente impossível, de um ponto de vista físico, né? A APOESP vai continuar acompanhando e informando você sobre esse assunto. A gente se vê no próximo programa. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Acompanhe as lutas da APOESP no nosso portal e nas nossas redes sociais. E fique sabendo das últimas notícias sobre educação. Até a próxima semana. Tchau!